Olá pessoal, tudo bem? Aqui estamos nós com o nosso HQ7. A nossa proposta é sempre apresentar para vocês a história de uma HQ ou de uma coleção de HQs que fizeram parte da história das histórias dos quadrinhos no Brasil. Mas também vamos trabalhar com lançamentos, novidades e bate-papo ou entrevistas com grandes colecionadores, certo? E para começar o nosso primeiro programa, nós vamos trazer para vocês uma revista que marcou época e que foi lançada pelaquela editora do Precinho Joia, formato genial. Para quem é da época já sabe que nós estamos falando da Block Editores, a famosa Bloquinho. E a revista é esta aqui, ó, Punhos de Aço. Como vocês podem ver, a revista Punhos de Aço, o Rei do Kung Fu, lançada pela Block Editores em maio de 1976, trazia como personagem o Punho de Ferro, certo? O Punho de Ferro surgiu na Marvel Premiere 15, lá nos Estados Unidos. Foi uma criação de Gil Kane e Roy Thomas. E teve um título próprio que durou aproximadamente 15 números. Após isto, a revista passou a ser dividida com o Luke Cage na famosa Power Man Iron Fist. Power Man Iron Fist teve poucas histórias publicadas no Brasil, mas o Punho de Ferro, né, como a gente vê, teve praticamente todas as suas histórias publicadas no Brasil e o começo foi aqui, nesta revista da Block Editores. Em maio de 76, as bancas brasileiras recebiam Punhos de Aço, Rei do Kung Fu número 1. Mais um lançamento da editora Block, que naquele momento detinha os direitos de publicar os personagens da Marvel Comics Group no Brasil. Punhos de Aço 1 trazia logo de cara, né, um verdadeiro duelo de titãs, o combate entre o Punho de Ferro e o Homem de Ferro, intitulado O Duelo de Ferro. Nessa história, o Punho de Ferro, né, procurando provas para se livrar da pseudo-acusação de que tinha cometido um crime, acaba indo parar nas indústrias Stark. E lá, o Tony Stark o confunde com um criminoso, né? E o alter ego dele, o Homem de Ferro, então, entra em choque com o Punho de Ferro, num verdadeiro duelo de gigantes, né? A história bem interessante, né? Entre o Punho de Ferro e o Homem de Ferro. E, na verdade, ela foi desenhada por ninguém menos, né, que o John Barney. Então, uma coisa bem interessante nesses quadrinhos é que era a primeira vez que o John Barney era publicado no Brasil. E de quebra, o roteiro era do Chris Claremont, ou seja, essa dupla, depois vocês lembram, iria fazer muito sucesso com os X-Men. Uma pena a se lamentar é que a revista Punhos de Aço no Brasil, né, pela Block, durou apenas 5 números, né? Esse aqui, que foi o primeiro, depois nós vamos ter a segunda edição, não é isso? Bem interessante, a capa muito bonita. A terceira, a quarta e a quinta edição. Outra coisa interessante é que essa revista pegava carona na vibe da época, né, das artes marciais orientais. Então, ela sempre trazia reportagens sobre filmes e artes marciais, sempre trazia ensinamentos de arte marcial e ainda por cima, né, ela trazia também fotos de escudos ou das academias e pediu até para que as academias de artes marciais do Brasil enviassem fotos dos seus escudos, né, para que fossem publicados na revista. Então, ela tinha várias coisas interessantes, né, que a gente não vê mais nos quadrinhos de hoje em dia, certo? Outra coisa, muita gente pergunta por que o Punhos de Aço, né, teve esse nome aqui no Brasil. Nós estávamos vivendo aí os anos 70, né, onde a ditadura militar brasileira ainda era muito forte. E a questão da censura também era muito forte sobre os quadrinhos, sobre livros, jornais, revistas. E o que aconteceu? Reza a lenda que os editores da Block ficaram preocupados em publicar um quadrinho com o nome de Punho de Ferro e que tinha uma roupa verde e amarela, ou seja, eles acreditavam que isso criaria problemas com a censura, que poderiam ver nisso, né, um manifesto, vejam só, comunista, né, a gente pode assim dizer,
diante daquela Guerra Fria que nós vivíamos entre o capitalismo e o socialismo, né? E tinha lá a cortina de ferro representada pela União Soviética. Então, para evitar esses problemas possíveis, né, com a censura, eles resolveram não só mudar o nome da personagem para Punhos de Aço, como também mudar as suas cores, né? Aqui no Brasil ele vai ter a cor vermelha e azul, e não a verde e amarela, como é a original. Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui, certo? E pedimos aí para que você nos apoie, né? Dê um clique aí bem legal. Se inscreva no nosso canal, porque a gente vai ter muitas novidades para vocês. E uma última coisa. Se você não tem essa coleção e está a fim de ganhar uma em facsímile, né? A gente não vai doar a original, nós podemos enviar para você uma coleção em facsímile do Punhos de Aço. É só você se inscrever no nosso canal. Em breve nós vamos estar sorteando uma coleção dessa em facsímile. Valeu e até a próxima.